Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa questão dos milagres, né? Como aceitar os milagres pela ciência, né? Então, a abordagem desse vídeo daqui não vai ser citar historiadores ligados à religião, nem nada disso. Vai ser uma abordagem pela filosofia da ciência, que eu acho que é um tema que é pouco conhecido em geral, esse argumento, né? Então, as pessoas, de modo geral, têm uma visão muito confiante na ciência, né? A ciência como um conjunto de conhecimentos acabados, leis naturais perfeitamente estabelecidas, de maneira que qualquer coisa que saia fora dessas leis naturais, você é capaz de identificar como algo que não é permitido. Então, isso aqui está fora das leis naturais, não é permitido, isso aqui não é aceito, essa explicação não é viável, ela sai das leis naturais. Bom, esse argumento tem uma falha grave, que é o conjunto das leis naturais, ele não é dado pela natureza, ele é construído pelo homem. Isso é mostrado pela história das ciências. O que antes era dado como uma verdade científica absolutamente inquestionável, por exemplo, teoria geocentrismo, Ptolomeu e outros astrônomos. A Terra está no centro do universo parado. Isso era a ciência da época, ninguém questionava isso. Qualquer coisa fora disso seria visto como fora da ciência da época. Então, isso não é mais assim. A ciência mudou o entendimento. Hoje, se você disser que a Terra hoje está no centro do universo, você é tratado como obscurantista, porque você já está fora da ciência. Então, é como se você tivesse assim, tem um evento aqui, né? De repente, a ciência está aqui. Esse evento está dentro do que a ciência concebe. De repente, as leis da ciência, elas mudam. E esse evento passa a ficar fora do esquema. Então, isso é uma constante nessa história da ciência, né? Aqui tem um autor que eu trago aqui, o Thomas Kuhn. Ele fala da estrutura das revoluções científicas, ele vai contando vários casos, e os casos clássicos é esse do geocentrismo. Outro é a questão da relatividade, quer dizer, tempo e espaço eram absolutos, não era questionado, era um dado certo, você não tem essa história, relógios, todos eles vão andar na mesma velocidade, independente do referencial estar se movendo ou não. E isso foi questionado com a relatividade espacial, especial de Einstein, né? E essa noção foi refeita. Então, é, a lei mudou, é isso que eu estou dizendo, a lei da natureza mudou. Então, você pega, por exemplo, uma parte aqui que ele trata exatamente dessa parte que fala da emergência das teorias científicas, né? Então, você vai ter são detectadas anomalias, né? Então, você tem uma teoria científica, tem experimentos que não batem com essa teoria. Então, ele chama isso de anomalia. Essas anomalias vão se acumulando até o ponto de se mudar o paradigma, mudar a forma de se pensar a coisa e daí se começar que ele chama de uma revolução científica, que é quando você muda o paradigma. Aí ele dá alguns exemplos. A termodinâmica nasceu da colisão de duas teorias físicas existentes no século XIX, e a mecânica quântica de diversas dificuldades que rodeavam os calores específicos, o efeito fotoelétrico e a radiação do corpo negro. Quer dizer, a radiação do corpo negro ela não conseguia ser explicada pela termodinâmica clássica. E isso é que disparou o paradigma alternativo, que foi a mecânica quântica, que não apenas explicou aquele fenômeno, como que mudou tudo, né? Mudou, partiu para outros conceitos e, e fenômenos absolutamente incompreensíveis. Por exemplo, a, a ideia de que você pode ter dois estados ao mesmo tempo, né? O gato de Schrödinger, né? Você tem um gato que ao mesmo tempo está vivo e ao mesmo tempo está morto. Isso no nosso mundo seria uma coisa inconcebível. Como é que um ser vivo pode estar ao mesmo tempo vivo e ao mesmo tempo morto? Mas isso no mundo lá microscópico, lá do subatômico, isso é uma coisa que é possível.
Se você trouxesse isso para o paradigma anterior, ele ia dizer que isso é um absurdo. E isso passou a ser algo compreendido no novo paradigma, né? Além disso, em todos esses casos, exceto de Newton, a consciência da anomalia persistira por tanto tempo e penetrara tão profundamente na comunidade científica que é possível descrever os campos por ela afetados como um estado de crise crescente. Então, veja, a anomalia ela chega a durar muito tempo. Um exemplo, o raio-x. O raio-x, você tinha ali um fenômeno que as pessoas estavam mexendo ali com aquelas válvulas, né? E estavam vendo que tinha um fenômeno estranho ali, mas elas consideravam aquilo como um artefato. Ah, não, isso pode ter uma outra coisa aqui, medir errado e tal, não é isso. O Röntgen é que quando ele viu esse fenômeno do raio-x, é que ele partiu para compreender aquilo não como uma anomalia, mas tentar mudar o paradigma, tentar mudar, conceber uma nova relação na ciência que pudesse explicar aquele fenômeno. E aquilo passou, então, a entrar dentro do conceito do raio-x, né? Então, o que era anomalia passou a ser explicado pela ciência. Então, ele fala aqui, ó, alguns problemas antigos podem ser transferidos para outra ciência ou declarados absolutamente não científicos. É aquela ideia da anomalia. Eu posso ter um problema científico e declarar, não, isso aqui não é da ciência, isso aqui é um artefato, isso aqui não vale a pena investigar. E bota para debaixo do tapete. Isso é muito comum na ciência. Outros problemas anteriormente tidos como triviais ou não existentes podem converter-se como um novo paradigma nos arquétipos das realizações científicas importantes. À medida que os problemas mudam, mudam também seguidamente os padrões que distinguem uma verdadeira solução científica de uma simples especulação metafísica, de um jogo de palavras ou de uma brincadeira matemática. A tradição científica normal que emerge de uma revolução científica é não somente incompatível, mas muitas vezes verdadeiramente incomensurável com aquela que a precedeu. É o caso da física quântica. Não só explicou o fenômeno do corpo negro, como simplesmente trouxe valores ali de incerteza e que eram absolutamente incompreensíveis no paradigma anterior. No período anterior, as explicações em termos de qualidades ocultas já haviam sido uma parte integrante do trabalho científico produtivo. Não obstante, o novo compromisso do século XVII com a explicação mecânico-corpuscular revelou-se imensamente frutífero para diversas ciências, desembaraçando-as de problemas que haviam desafiado soluções comumente aceitas e sugerindo outras para substituí-los. Em dinâmica, por exemplo, as três leis de movimento de Newton são menos um produto de novas experiências que da tentativa de reinterpretar observações bem conhecidas em termos de movimentos e interações de corpúsculos neutros primários. Então, aqui, por exemplo, ele está trazendo na área de química, por exemplo, você pega na química, você pega um alquimista. O alquimista leva ali em consideração uma série de fatores, por exemplo, a pureza do experimentador. Se o cara fez sexo antes de fazer experimento, tudo isso vai pesar no experimento. Aí a ciência traz um novo aparato teórico. Não, agora eu vou analisar as propriedades químico-físicas. E como é que fica essa questão do experimentador? Ah, isso aí não serve mais para nada. Eu descarto isso. Entende? O foco muda. Então, qual a conclusão que tira disso aqui, da análise aqui do Thomas Kuhn, né? A história da ciência está repleta de exemplos de anomalias, e ali, nas anomalias, com os milagres, tá? Coisas que eram vistas como milagres no passado, passam a ser enquadradas na ciência. Por exemplo, relâmpago. Por muito tempo se acreditou que ali o relâmpago era uma mensagem dos deuses, né? Os etruscos eram conhecidos por serem decifradores de relâmpagos. Hoje em dia você tem toda uma descrição da eletricidade, descargas elétricas, que explica ali o fenômeno do relâmpago. Então, isso passou para o universo da ciência. Então, o fato de você ter hoje algo que seja considerado um milagre, que está fora do domínio da ciência, isso é visto como uma anomalia, ou simplesmente como uma fraude. Né? Ele é simplesmente descartado. Não, isso aqui não tem nada a ver. Talvez tenha alguma coisa ali, mas a ciência ela não se ocupa disso, porque está fora da ciência. Talvez amanhã, daqui a 100 anos, aquilo seja parte de algo
que seja objeto de alguma nova teoria científica. A gente está observando isso na área de inteligência artificial. Inteligência artificial, nós temos essa questão que está sendo discutida, né? Aqui tem esse livro aqui do Roger Penrose, Sombras da Mente, que ele fala exatamente das limitações da ciência atual em compreender o fenômeno da consciência. Então, isso indica, segundo ele, que possivelmente nós temos que partir para um outro entendimento. Então, os computadores atuais, na visão dele, os computadores atuais não são capazes de reproduzir o fenômeno da consciência, de uma máquina autoconsciente. Seria necessário construir um novo tipo de ciência, tá? Baseado em outros princípios. Ele sugere a questão da mecânica quântica, para a gente tentar reproduzir fenômenos que ocorrem no nosso cérebro, para que possa, então, reproduzir esse fenômeno da autoconsciência. Mas a ciência, hoje, no entendimento atual, isso está fora. A autoconsciência é uma coisa que é uma anomalia, não é explicada pela ciência atual. Então, o Roger Penrose está indo nessa mesma direção aí do Thomas Kuhn, quando fala dessas anomalias, que ficam do lado de fora e talvez, num momento seguinte, possam fazer parte da ciência. Muito obrigado, então.